São Paulo tem 12 milhões de habitantes. É a sexta cidade mais populosa do mundo, segundo aí o Fundo de População das Nações Unidas. Há 14 anos, a cidade tem 32 subprefeituras que tentam aproximar o poder público dos moradores. Mas saber o que acontece em cada uma dessas regiões não é uma tarefa fácil, não. Foi por isso que a Agência Mural de Jornalistas das Periferias e a Rede Nossa São Paulo se uniram e criaram há um mês o 32 versus São Paulo. O site retrata a capital paulista a partir das subprefeituras e tenta revelar a realidade e principalmente as desigualdades de cada uma delas. Para falar sobre o trabalho do site, a gente recebe hoje aqui o jornalista Rafael Carneiro. Ele é editor do site. Oi, boa tarde. Tudo bom, Márcia? Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Por aí, por essa reportagem que a gente viu da bicicleta, a gente percebe como a situação, cada região da cidade tem um problema sério para resolver em cada momento, né? Exatamente. E a ideia do site é acompanhar isso. Isso. São Paulo é uma cidade muito complexa, né, Márcia? A gente, como você falou, 12 milhões de habitantes, quase 12 milhões de habitantes na cidade. Não dá para uma prefeitura tomar conta de toda essa mega cidade. E por isso que lá no início dos anos 2000 foram criadas as subprefeituras, que antigamente levavam o nome de regionais, para administrar cada pedacinho da cidade. Então são pequenas cidades dentro dessa mega cidade chamada São Paulo. Hoje são 32, né? A última a ser inaugurada foi a de Sapopemba, o ano retrasado. É possível, né, observar as diferenças. Você tem, por exemplo, na sua prefeitura de Pinheiros, esse problema das bicicletas, por exemplo, é um problema que podemos dizer que de primeiro mundo, né? Um problema que países da Europa também enfrentam, a questão das ciclovias, enfim. Você vai para a periferia, por exemplo, para a cidade de Tiradentes, tem outros problemas mais prioritários do que a questão das bicicletas. Com né? certeza, até porque essa questão da bicicleta é um assunto novo, né? Porque Isso. as ciclovias trouxeram uma maior movimentação de pessoas usando bicicleta como deslocamento, e aí o problema aparece. Exatamente. Mas aí como é que vocês estão trabalhando? Como é que surgiu essa parceria na prática? Vocês, os jornalistas e a Rede Nossa São Paulo, estão indo nas subprefeituras, na periferia, para entender a realidade de cada local? O site é uma parceria da Agência Mural de Jornalismo das Periferias com a Rede Nossa São Paulo. A agência, ela nasceu mesmo em 2015, né, o ano passado, em novembro do ano passado, só que a agência já nasceu, ela já existia, né, a gente brinca com isso, porque ela nasceu de um blog da Folha de São Paulo, que existe até hoje, que é o Blog Mural. O blog é de 2010, de novembro de 2010. Então, a agência nasceu o inverso, né, nasceu primeiro o blog para depois nascer a agência. E a agência hoje tem 67 colaboradores, que profissionais, jornalistas, nas ruas. A maioria é jornalista, mas tem gente que não é formada em jornalismo. Isso não é um critério para escrever para o blog. E até porque a gente queria deixar mais livre isso, né? Tem gente que tem mais habilidade com crônica, por exemplo, ou com fotografia, não gosta de escrever, com rádio, enfim. Então são 67 colaboradores. Que se renovou ao longo desse tempo, né? Muitos saíram, muitos entraram. Eu mesmo estou desde o início, estou desde 2010. Enfim, e desde o ano passado a Agência Mural vem conversando, quando se formou a agência, ela vem conversando com a Rede Nossa São Paulo para fazer essa parceria de um site novo. Foi quando a Rede Nossa São Paulo falou, puxa, vamos fazer um site usando os nossos dados, né? A gente não tem braço suficiente para noticiar os dados que a gente publica, né? A Rede Nossa São Paulo trabalha desde 2007 com a publicação de dados da cidade em todos os aspectos. Sim, a gente usa muito eles como fonte. E aí eles falaram, puxa, a gente não tem como, a gente não noticia isso. As notícias que estão na Rede Nossa São Paulo são todas institucionais. A gente quer dar um caráter jornalístico, né? E aí foi quando surgiu a ideia. Eu estou trabalhando no site desde junho, mas o site estreou em julho. E eu trabalho os correspondentes, a gente chama de correspondentes da Agência Mural. Essa palavra correspondente vem exatamente nesse aspecto, porque cada um mora naquela região. E aí tem um olho mais crítico. Exatamente. Né? Qual vai ser a importância desse trabalho, considerando que a gente está no ano de eleição municipal? Importantíssimo, né, Márcia? Eu acho que entender um pouco o lugar que você vive é muito importante. A gente vive numa cidade, você sabe disso, que a gente é tão atordoado por tanta informação que chega para a gente, o dia a dia é tão complicado, que a gente acaba não prestando atenção nos pequenos problemas, né, ali. Você fala, puxa, falta segurança em São Paulo, falta isso, falta aquilo.
mas os pequenos problemas ali que a subprefeitura pode resolver, a gente acaba não se atentando muito, ou então às vezes confunde o que é a prefeitura, o que é função da prefeitura com função da subprefeitura. Então, assim, a gente está às vésperas de uma eleição, né, faltando menos de um mês para a eleição municipal. É importantíssimo conhecer a sua região, levar para a subprefeitura quais são as demandas, entender o que a subprefeitura pode lhe ajudar. E o leitor, de uma forma geral, pode participar também? Pode, Como? pode. A gente tem um canal para enviar sugestão de pauta, a gente tem a nossa página no Facebook também, que eles podem comentar, enviar sugestão de pauta, enviar fotografias também. Enfim, a gente está no início, mas já está trabalhando bastante aí nesse site. A gente já tem algumas experiências boas já nesse um mês e pouquinho. Rafael, para a gente fechar, a Câmara 3 é toda sua, faz o convite para quem está em casa conhecer o trabalho de vocês e participar, por que não, desse Claro. trabalho também. Bom, eu convido para vocês acessarem, o site é o www.32vezessp.org.br. A gente está aberto a sugestões de pautas, por favor, mandem para a gente, é super importante entender o que vem acontecendo com a cidade. E vocês mandando para a gente encaminha sempre, eu vou encaminhar sempre para o correspondente daquela região ou outras pessoas da Agência Mural que estejam interessadas em contribuir com o site, escrevendo para o site. Eu agradeço a participação, Márcia. A gente que agradece a sua participação, sucesso aí nesse trabalho, até uma Obrigado. próxima oportunidade. Obrigado.